Imagine um lugar onde o governo controla até os seus pensamentos, onde cada passo seu é vigiado, cada palavra dita pode ter consequências graves. Parece loucura, mas é a vida na Coreia do Norte. Lá, as pessoas vivem presas, sem poder falar o que pensam ou ir onde quiserem. As conversas são sempre sobre coisas seguras, senão pode dar problema. O clima é de medo constante. Ninguém sabe quando o governo pode te acusar de alguma coisa. As casas são bem simples, sem muitos enfeites. Eles ouvem rádio o tempo todo com notícias e propagandas do governo. Tem até um canal só com clipes de Kim Jong-un, o líder supremo do país. A comida também é bem diferente, e a falta dela é um problema constante. Às vezes, a carne de cachorro ou gato é a única proteína que eles têm acesso, principalmente se moram em áreas rurais. Comer esses animais é visto por muita gente como algo normal, uma forma de garantir a sobrevivência. Mas mesmo assim, a fome é uma realidade para muitos norte-coreanos. Além de tudo isso, as pessoas na Coreia do Norte são vigiadas até na hora de dormir. Tem vizinhos responsáveis por denunciar qualquer comportamento suspeito. Ninguém pode confiar em ninguém, nem mesmo na própria família. E tem mais, a tecnologia lá é super controlada. Esqueceram o que é internet livre, as ligações telefônicas são monitoradas e até a televisão só passa o que o governo quer. O governo usa a mídia como uma ferramenta de manipulação, mostrando só o lado bom do país e escondendo a realidade. Agora vamos falar sobre as regras absurdas que eles precisam seguir. Na Coreia do Norte, o governo controla até o seu corte de cabelo. Você ouviu certo. Eles têm uma lista oficial de estilos aprovados e todo mundo tem que escolher um corte de cabelo que esteja nessa lista. Para complicar ainda mais, as opções são bem limitadas. Os homens têm só 10 estilos para escolher e as mulheres têm 18. Nada de cortes modernos ou estilos diferentes. É tudo bem básico e tradicional. Outra regra absurda é que você não pode usar roupa colorida ou jeans. Só é permitido usar roupas em tons pastéis, tipo cinza, marrom e verde oliva. E tem mais. Na Coreia do Norte, você não pode ter opinião própria sobre política ou sobre o governo. Todo mundo tem que concordar com o que o governo diz e faz. E qualquer sinal de crítica ou desobediência pode ter consequências graves. E nem pensar em ter uma conversa séria com um estrangeiro. Se você for pego conversando com alguém de fora, pode se dar muito mal. Os norte-coreanos não podem ter contato com estrangeiros sem a permissão do governo. Imagina só, você não pode fazer amizade com ninguém de fora do país. O governo da Coreia do Norte controla tudo, e qualquer contato não autorizado pode ter consequências graves, tanto para o turista quanto para o local. As regras são bem rígidas e o governo não tolera desobediência. Se um turista for pego conversando com alguém que não deveria, pode ser deportado, preso ou até expulso do país. É um risco que não vale a pena correr. Se um coreano local for pego conversando com um turista sem autorização, pode enfrentar sérias consequências. O governo norte-coreano tem um controle rígido sobre a população, e esse tipo de interação é visto como uma ameaça. A pessoa pode ser presa, interrogada e até mesmo desaparecer. É um risco muito grande que ninguém quer correr. Na Coreia do Norte você também não pode ouvir música estrangeira. O governo controla tudo o que eles escutam, e só é permitido tocar músicas patrióticas ou do país mesmo. Outra coisa bem louca é que você não pode dar risada em público se o líder supremo do país morrer. E tem mais. Você precisa mostrar respeito até pelas estátuas dele. Se você não demonstrar respeito pelas estátuas dos líderes, pode enfrentar consequências graves, como prisão ou até punições em público. Tem uma regra que é de doer. Se você for pego ouvindo música ou assistindo a filmes estrangeiros, a punição é bem pesada. Você pode ser mandado para um campo de trabalhos forçados, e sua família também pode sofrer as consequências.
Outra coisa bem estranha é que se um norte-coreano for pego cometendo um crime, ele e sua família podem sofrer as consequências. Dependendo da gravidade do crime, a pessoa pode ser presa, enviada para um campo de trabalhos forçados ou até mesmo executada. E não para por aí, a família inteira pode ser punida também. Eles podem ser mandados para um campo de prisioneiros, perder seus empregos ou ser exilados para áreas rurais. É um jeito cruel de controlar a população e evitar que as pessoas façam algo contra o governo. E que os norte-coreanos não podem ter nomes estrangeiros. Só são permitidos nomes coreanos tradicionais. Se você tiver um nome diferente, pode ter que mudá-lo. Tem mais uma coisa bizarra. Você não pode usar o sobrenome Kim se não tiver parentesco com a família do líder supremo. É como se o sobrenome fosse exclusivo da família deles. Vamos falar da educação na Coreia do Norte. É bem diferente do que estamos acostumados. O governo controla tudo o que as crianças aprendem. A escola não é só para ensinar matemática e português, é para transformar as crianças em soldados fiéis ao regime. Desde cedo, eles aprendem a odiar os Estados Unidos e a admirar os líderes do país. É um jeito de garantir que a população continue apoiando o governo, mesmo em situações difíceis. O ensino na Coreia do Norte é focado em doutrinação política e militar. As crianças passam horas estudando a vida dos líderes, decorando discursos e aprendendo a importância do regime. Não tem espaço para matérias como história ou geografia, que poderiam questionar a versão oficial da realidade. As escolas também funcionam como um tipo de quartel. As crianças aprendem defesa pessoal, participam de desfiles militares e têm aulas de sobrevivência. Tudo isso para prepará-las para servir ao país, se necessário. A educação na Coreia do Norte é bem diferente da que estamos acostumados. É um jeito do governo controlar as pessoas desde pequenas e garantir que elas sejam leais ao regime. O acesso à educação superior é super limitado. As vagas nas universidades são reservadas para as crianças da elite do Partido Comunista, ou para aqueles que se destacam em atividades políticas ou militares. A maioria da população não tem acesso a uma educação universitária. Além disso, a educação na Coreia do Norte é muito rígida e punitiva. Os alunos são constantemente monitorados e qualquer sinal de desobediência ou falta de interesse nos estudos pode resultar em punições severas. A competição entre os alunos é intensa, e o fracasso escolar pode ter consequências graves para o futuro da criança. A educação na Coreia do Norte é uma ferramenta de controle e manipulação nas mãos do governo. As crianças são doutrinadas desde cedo para serem leais ao regime e odiar seus inimigos. Isso garante que a população continue a apoiar o governo, mesmo em situações difíceis. A Coreia do Norte é uma nação onde a fé é completamente suprimida. O governo, oficialmente ateu, considera qualquer forma de espiritualidade uma ameaça direta ao seu poder absoluto. O cristianismo, o budismo e as religiões tradicionais coreanas foram sistematicamente erradicadas. Templos foram destruídos, líderes religiosos perseguidos e a prática de qualquer fé tornou-se um ato de desobediência. A posse de uma Bíblia, símbolo máximo da fé cristã, é um crime gravíssimo. Ser encontrado com esse livro sagrado significa prisão certa, sem direito a julgamento. Os campos de trabalhos forçados, conhecidos como Kwalisu, aguardam aqueles considerados culpados. Nesses campos, a desumanidade é a regra. Trabalho exaustivo, fome, frio e doenças são a rotina. A tortura é uma ferramenta comum para quebrar a resistência e arrancar confissões. A perseguição não se limita ao indivíduo. Famílias inteiras são punidas quando um de seus membros é acusado de fé. Pais, filhos, irmãos, todos podem ser enviados aos Kwalisu, suas casas confiscadas e seus empregos perdidos.
é um sistema de terror desenhado para eliminar qualquer traço de espiritualidade e garantir a obediência absoluta ao regime. Na Coreia do Norte, a liberdade de crença é um luxo inimaginável. A religião, vista como uma rival pelo poder, é sistematicamente erradicada. Qualquer indício de fé é punido com severidade, transformando a vida das pessoas em um constante ato de sobrevivência. Além da proibição, o governo norte-coreano trabalha para distorcer a história das religiões que um dia existiram no país. O budismo, por exemplo, outrora uma força cultural, agora é retratado como uma influência externa negativa. A população é doutrinada a acreditar que a única fé verdadeira é a devoção absoluta ao Estado e à dinastia Kim. Cerimônias e rituais são realizados em homenagem aos líderes, transformando-os em objetos de adoração e substituindo qualquer forma de espiritualidade genuína. A perseguição religiosa na Coreia do Norte vai além da simples proibição. É uma ferramenta de controle social, uma forma de garantir a lealdade absoluta ao regime. Pastores e líderes religiosos são forçados a denunciar seus próprios fiéis, criando um clima de desconfiança e medo. A fé, que deveria ser uma fonte de conforto e esperança, torna-se um fardo pesado e uma ameaça constante. A posse de uma Bíblia na Coreia do Norte é um ato de extrema coragem, mas também um risco incalculável. A perseguição religiosa é um dos aspectos mais sombrios do regime norte-coreano, uma prova do totalitarismo e da falta de liberdade no país. A fé em um poder superior, diferente do Estado, é vista como uma afronta direta ao regime norte-coreano. A busca por um significado espiritual além do controle do governo é considerada uma ameaça à ordem estabelecida. A religião, nesse contexto, não é apenas uma questão de crença pessoal, mas um ato de resistência política. A Coreia do Norte é um estado policial onde a vigilância é constante. Denúncias entre vizinhos e familiares são incentivadas, criando um ambiente de paranoia e medo. A prática religiosa ocorre na clandestinidade, em pequenos grupos que se reúnem em segredo, arriscando suas vidas pela fé. A busca por Deus torna-se uma jornada perigosa, onde a esperança coexiste com o terror. No entanto, a fé humana é resiliente. Apesar da repressão brutal, a esperança e a espiritualidade encontram maneiras de sobreviver, mesmo nas condições mais extremas. Em segredo, em sussurros, a chama da fé continua acesa, desafiando a escuridão do regime norte-coreano. A Coreia do Norte é um país onde a espiritualidade é criminalizada, mas a fé humana é inabalável. A busca por um sentido maior, por algo além do controle do Estado, é uma jornada perigosa, mas também uma poderosa afirmação da liberdade do espírito humano. A fé, nesse contexto, torna-se um ato de resistência, uma forma de desafiar a opressão e buscar a própria humanidade em meio à escuridão. As prisões na Coreia do Norte, conhecidas como Kwalisu, são campos de concentração onde a desumanidade é a regra. Detentos são forçados a trabalhar até a exaustão, sofrendo fome, frio, doenças constantes. O menor deslize é castigado com brutalidade, quebrando qualquer esperança de resistência. O mais aterrorizante é que famílias inteiras são presas, criando um ciclo de opressão que se repete por gerações. Crianças nascem e crescem na prisão, conhecendo apenas a brutalidade como forma de vida. Nessas prisões, a tortura é uma ferramenta comum para arrancar confissões ou simplesmente aterrorizar os prisioneiros. Muitos são presos sem julgamento formal, baseados apenas em suspeitas ou denúncias. As condições de higiene são tão precárias que doenças se espalham rapidamente, e a falta de comida e remédios fazem com que muitos morram de causas evitáveis. Além do sofrimento, os campos de concentração norte-coreanos são também uma forma de extrair trabalho escravo.
Os prisioneiros são obrigados a produzir bens que o governo vende no mercado internacional, sem receber nada em troca. As famílias dos presos também são punidas, perdendo empregos, sendo exiladas ou até presas. É um sistema de terror desenhado para controlar e oprimir a população, mostrando que qualquer desafio ao regime terá consequências inimagináveis. Infelizmente, relatos de crueldade dentro desses campos são comuns. Há histórias de mulheres presas por priorizar a família ao invés de símbolos do regime. Uma história conta que uma mulher, em meio a um incêndio, priorizou salvar sua filha ao invés de retratos do líder supremo. Esse ato, considerado desrespeitoso, foi o suficiente para condená-la a uma vida de sofrimento em um campo de concentração. Esse é apenas um exemplo da falta de humanidade e da lógica distorcida que rege o sistema prisional norte-coreano. Na Coreia do Norte, até mesmo a sobrevivência pode ser considerada um crime. A prioridade de salvar uma filha em vez de símbolos do regime expõe a brutalidade do sistema. O governo não tolera desobediência, mesmo em situações extremas. Esse caso trágico revela a natureza opressiva do regime e o custo humano da adoração cega ao líder. O controle se estende além do indivíduo. Se alguém comete um crime, não apenas o acusado, mas sua família inteira paga o preço. Parentes podem ser mandados para campos de trabalho forçado, perderem seus empregos ou serem exilados. É uma forma de garantir obediência e evitar que outros desafiem o regime. A culpa individual se torna um fardo coletivo, um lembrete constante do poder absoluto do governo norte-coreano. Acredita-se que existam mais de 120 mil pessoas presas nos campos de concentração da Coreia do Norte. Muitos deles nunca verão a luz do dia novamente. Essas prisões são um símbolo da opressão e da falta de direitos humanos no país. Um lembrete sombrio de que a humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer. O caso da mulher que priorizou sua filha é um exemplo extremo da lógica distorcida do regime norte-coreano. A lealdade ao líder é mais importante que a própria vida, e qualquer desvio dessa regra é severamente punido. Essa história mostra a falta de compaixão e a brutalidade do sistema, onde as pessoas são vistas apenas como peças em um jogo de poder. Na Coreia do Norte, a reverência aos líderes não é apenas um gesto de respeito, mas uma obrigação absoluta. O culto à personalidade é levado a um nível extremo, transformando os membros da dinastia Kim em figuras quase divinas. Você verá retratos enormes dos líderes em todos os lugares, praças, edifícios públicos, casas, até mesmo nas cédulas do país. Passar por um desses retratos sem fazer uma reverência com a cabeça baixa é considerado um ato de desobediência grave. As pessoas são ensinadas desde cedo a demonstrar respeito e devoção aos Kims, e qualquer sinal de desrespeito pode ter consequências severas. Além das reverências, há outros rituais que a população deve seguir. Por exemplo, nos dias de aniversário dos líderes, as pessoas devem se reunir para homenageá-los. Férias nacionais são dedicadas à família Kim, e qualquer crítica ou questionamento sobre eles é totalmente proibido. É um sistema de controle onde a adoração aos líderes se torna uma forma de garantir a lealdade ao regime. A Coreia do Norte está repleta de estátuas dos líderes, verdadeiros monumentos à adoração estatal. Essas estátuas são sagradas e devem ser tratadas com o mesmo respeito que se daria aos próprios líderes. Passar por uma dessas estátuas sem prestar a devida reverência é considerado um ato de desafio ao regime e pode resultar em sérias consequências. A reverência aos líderes na Coreia do Norte é um aspecto fundamental do controle social. O governo usa esse culto à personalidade para desviar a atenção da população dos problemas do país e garantir a lealdade absoluta ao regime. Qualquer sinal de desrespeito é visto como uma ameaça à ordem estabelecida e pode ser punido com severidade. Além disso,
O culto à personalidade é usado para transformar os líderes em figuras infalíveis e onipotentes. A população é ensinada a acreditar que os kings são responsáveis por todas as conquistas do país e que qualquer crítica ou questionamento ao regime é um ataque à própria nação. Esse culto serve para desumanizar os líderes, tornando-os intocáveis e acima de qualquer julgamento. O Museu da Revolução Coreana é muito mais do que um simples museu. É um santuário dedicado à adoração da dinastia Kim e à glorificação do regime norte-coreano. Ali, você vai encontrar uma exposição imensa de objetos pessoais dos líderes, como roupas, carros e até mesmo um trem usado por Kim Il-sung. Tudo é apresentado de forma a criar uma aura de divindade em torno da família Kim. Além dos objetos pessoais, o museu exibe maquetes de cidades, dioramas de batalhas históricas e obras de arte que retratam os líderes como figuras heróicas e quase perfeitas. É um ambiente onde a linha entre realidade e propaganda é completamente apagada. Você vai sair de lá com uma visão distorcida da história norte-coreana, onde a família Kim é retratada como a única responsável por todas as conquistas do país. Andar pelo museu é como fazer uma viagem pela história norte-coreana contada do ponto de vista do regime. Nada é mostrado sem antes passar pelo filtro da propaganda estatal. O objetivo é encher o visitante de admiração e respeito pelos líderes, transformando-os em figuras intocáveis e perfeitas. É um lugar onde a realidade é distorcida para servir aos interesses do governo, onde a história é reescrita para glorificar a família Kim e onde a população é condicionada a acreditar na narrativa oficial, não importando o quão fantasiosa ela possa ser. Imagine visitar um mundo completamente diferente, onde as regras são tão estranhas que parecem saídas de um livro de ficção científica. Bem-vindo à Coreia do Norte, um país onde cada passo seu é vigiado e cada palavra sua pode ter consequências graves. O turismo por lá é uma experiência única, mas nada convencional. Você não pode simplesmente pegar um avião e desembarcar em Pyongyang. Precisa contratar uma agência de viagens autorizada e se preparar para ser seguido de perto por um guia local. Esse guia vai decidir o seu roteiro, os lugares que você pode conhecer e até mesmo as pessoas com quem você pode conversar. É como se você estivesse em um palco e o governo norte-coreano fosse o diretor, definindo cada movimento seu. Você vai ver as coisas que eles querem que você veja. Monumentos gigantescos em homenagem aos líderes do país, fábricas e fazendas que parecem perfeitas demais para ser verdade. Mas qualquer desvio do roteiro, qualquer tentativa de contato mais próximo com os locais, pode colocar tudo a perder. Conversar com um norte-coreano que não seja o seu guia é praticamente impossível. O governo controla tudo, e qualquer interação não autorizada é vista com maus olhos. Se alguém tentar falar com você, pode acabar em uma situação bem complicada. Afinal, você está em um país onde até sorrir no momento errado pode ser interpretado como um sinal de desobediência. Mas as peculiaridades não param por aí. A Coreia do Norte parece ter parado no tempo. A arquitetura, os carros, tudo tem um ar meio retrô. E não pense que você vai encontrar hotéis e restaurantes como aqui. A hospedagem e a comida são bem básicas, refletindo o estilo de vida do país. E tem mais. Tirar fotos por lá não é tão simples. Lugares militares e algumas instalações do governo são proibidos de serem fotografados. Mesmo em outros lugares, é bom ter cuidado e sempre ficar de olho no seu guia. Os norte-coreanos também não podem receber presentes de estrangeiros. Qualquer tipo de presente, de comida a roupas, é considerado suborno e pode colocar a pessoa em perigo. Quer ouvir a 10ª regra? Visitar a Coreia do Norte é como entrar em um mundo paralelo, onde as regras da lógica não se aplicam. Você vai presenciar a propaganda do governo de perto, vai ver de perto o dia a dia de um país totalmente diferente do nosso
e vai voltar para casa com histórias para contar que ninguém vai acreditar. A Coreia do Norte é um país que desperta fascínio e curiosidade, mas também preocupações. A vida sob um regime totalitário é marcada por desafios e privações, mas também por uma resiliência surpreendente do povo. Ao entender melhor a realidade desse país, podemos apreciar ainda mais a liberdade que temos e nos conscientizar sobre a importância dos direitos humanos. E você? O que acha da Coreia do Norte? Quais outras curiosidades você conhece? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e compartilhe com seus amigos que gostam dessas curiosidades fascinantes. Até a próxima!